Design é arte é designer. Existe alguma relação entre essas duas áreas ou são coisas totalmente distintas? Este é o nosso tema para hoje, mas antes de prosseguir, vou convidá-lo novamente a visitar a minha página, o meu canal do YouTube. Inscreva-te, ativa o sininho para receber notificações sempre que algum conteúdo novo for publicado. Não esqueça também de passar pelas minhas redes sociais, Facebook, Instagram. Eu tenho a plena certeza que vai ser muito edificado em termos de conteúdos que relacionam-se à criatividade e design gráfico, sobretudo. Como eu estava a dizer, design é arte é designer, são coisas distintas, são coisas que se podem relacionar. Este tema tem sido uma dor de cabeça, ou seja, até hoje acaba por ser uma das dores de cabeças, de debates, quando existem ou quando há rodas de criativos, quando há conversas entre designers gráficos. Eu já pude presenciar várias vezes debates relacionados a esse tema. Né? E existem muitos posicionamentos. Alguns dizem uma coisa, outros dizem outra coisa. Alguns defendem uma coisa, outros defendem outra coisa. Mas eu vou partir do princípio que nós temos que olhar para alguns aspectos dentro das duas áreas e acharmos um equilíbrio. Sobretudo, muito importante para a nossa reflexão. Quando nós falamos de arte, normalmente nós associamos a arte a uma expressão ou um conjunto de expressões que, em termos conceituais, acabam por nos conduzir a uma subjetividade. Ou seja, de certa forma, as compreensões, né, os sentimentos que nós vamos apurar em contato com uma certa manifestação ou expressão artística vão depender, sobretudo, do apreciador, né, do olho, do sentimento, da circunstancialidade, do tempo, do local, né, do apreciador ou de quem vai contemplar, de quem vai ouvir, de quem vai assistir a uma determinada manifestação artística. Dentro da esfera do design, nós já acabamos por ter conceitualmente algo bem mais solidificado, né? Algo bem mais estruturado, algo bem mais definido. Em termos comunicacionais, aquilo que se define no princípio acaba por ser muitas das vezes o que se comunica ou se pretende comunicar no final. Então, por parte do designer, conceitualmente, em aspectos comunicacionais, em aspectos de expressão, há esta rigidez, né? Na parte artística, há uma certa, vamos entender dessa forma, há uma certa leviandade em termos conceituais, né? Há uma certa leviandade em termos conceituais que nos conduz a uma determinada ou a um determinado nível de subjetividade. Mas também é verdade que existe sim uma correlação entre arte e designer, ou entre designer e arte, se preferirem. Quando nós vamos falar sobre a história do designer de forma global, nós também vamos nos deparar com a história da arte, sobretudo quando formos a refletir ou a olhar para o cenário das grandes ou das vanguardas artísticas lá dos finais do século XIX e do princípio do século XX. Né? Estamos a falar do cubismo, do dadaísmo, do expressionismo e de outras vanguardas artísticas que foram importantes e até hoje têm sido importantes para a construção de várias expressões dentro da área do design gráfico. Ou seja, estas vanguardas artísticas, de certa forma, acabaram por influenciar muitas expressões a níveis do design gráfico. Então, já aqui um ponto de conexão histórica para que nós possamos refletir. Existem muitas outras coisas que nós podemos ter como pontos comuns quando falamos sobre arte e design gráfico. A perspectiva conceitual. Por exemplo, toda arte tem um conceito, por mais subjetivo que ele seja, ou por mais subjetivo que ele pareça. Assim como todo design precisa ter um conceito, né? Por mais sólido que ele seja. Toda arte tem uma mensagem, uma visão, uma intenção comunicativa. Todo designer deve ter uma mensagem, uma intenção
comunicativa. Então nós estamos perante duas áreas que podemos considerar distintas, porque arte de facto é arte e designer de facto é designer, mas que podem ser sim correlacionadas de diversas maneiras, de diversos pontos de vista. Então, nem todo designer é arte, nem toda arte é designer, mas é possível sim que arte seja designer e que designer seja arte. Esta é a partilha para hoje. Espero que tenha sido muito edificado. Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer contribuição, qualquer crítica, deixe aqui nos comentários, independentemente da plataforma onde esteja a ver e a ouvir este vídeo. Estamos juntos, aquele abraço muito forte e até já. Sankofa.